Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e hoje nós vamos falar sobre o Ether, porque tivemos uma movimentação nos dois últimos dias de 4,7 milhões de Ethers, Ethers que estavam adormecidos por volta de 2 anos. A gente vai falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje, se isso é algo bom ou se isso é algo ruim para nós que investimos em Ether, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Saca só, se a gente puxa exatamente as moedas acordadas, né, as moedas que estavam ali adormecidas, quando a gente tem esse gráfico caindo aqui, essa linha azul caindo, a gente tem as moedas sendo adormecidas. O que isso significa? Significa que as pessoas estão comprando e estocando aquilo, guardando, deixando na sua carteira. Quando a gente vê esse gráfico subindo, significa que moedas antigas elas foram acordadas, ou seja, aquele Ether que estava parado dentro de uma carteira, ele foi movimentado. Quando a gente olha aqui para os dois últimos dias, a gente teve uma alta aqui, bem expressiva nesse gráfico, né? Se a gente der um zoom in aqui, chegar mais próximo, a gente consegue ver exatamente que foi uma alta bem expressiva. De todo esse período que nós temos aqui, essa foi a maior alta nos mesmos dias, né? Ali foram 2 dias para constituir essa alta aí. Isso daqui é algo que pode assustar algumas pessoas, tá? E dependendo do contexto, isso daqui realmente assusta e é um péssimo sinal. Só que dependendo do contexto, isso daqui também é muito bom. O que a gente vai avaliar no vídeo de hoje é se estamos num contexto bom ou num contexto ruim. Bom, quando a gente olha exatamente para a fase do ciclo que nós estamos, a gente vivenciou uma fase de capitulação dentro do Ether, né? Quando a gente olha aqui, dá um zoom in, a gente vai ver que estamos próximo ali da zona de capitulação novamente, ou seja, Ether abaixo dos $1.500 ali, ele está em fase de capitulação. A gente pode separar isso daqui para ver se os investidores de longo prazo ou se os investidores de curto prazo estão dentro dessa fase de capitulação, e a gente vê que os investidores de curto prazo que estão dentro dessa fase de capitulação. Se a gente começar a ver essas barras subindo aqui dentro de uma fase eufórica do mercado, principalmente uma euforia sobre os investidores de longo prazo, essa região azul aqui, isso é um péssimo sinal, significa distribuição em topo. Só que se a gente vê essas barras aqui subindo, as moedas sendo acordadas quando a gente estiver próximo de uma zona de capitulação, principalmente dentro dos investidores de curto prazo, isso daqui é um excelente sinal. Saca só, se a gente voltar no ciclo passado aqui para entender o que aconteceu no ciclo passado, olha o tamanho dessa barra que nós tivemos exatamente na formação do fundo do Ether. Isso daqui são moedas sendo acordadas no fundo do mercado, a famosa capitulação, desistência. A gente tem que avaliar exatamente quando que essas moedas foram compradas para a gente saber se é uma real capitulação ou não, beleza? Então a gente olha aqui, a gente já tem um contexto mais interessante. Qual que é o contexto? Estamos dentro da fase de capitulação dos investidores de curto prazo. Então isso daqui pode sim ser um excelente sinal para nós de formação de fundo no Ether, como a gente teve sinais disso acontecendo lá atrás. Veja, até aqui, em 2020, ali, no crash de 2020, a gente também teve moedas sendo acordadas nesse período. Deixa eu só descartar ali o fundo que a gente consegue ver melhor. Olha só, a gente teve moedas sendo acordadas nesse período aqui. Cara, sempre que a gente tem isso em fase de capitulação, é formação de fundo. Se a gente for olhar exatamente para a quantidade de Ethers que foram acordados nesses 2 últimos dias aí, a gente consegue ver através desse gráfico aqui, que nós tivemos 4,7 milhões de Ethers sendo acordados. Veja que quando a gente bateu ali o fundo nos $800 ali, a gente teve também mais ou menos essa quantidade sendo acordado. Depois, quando o BTC, a FTX quebrou e a gente teve o BTC batendo $15.000, a gente também teve 5 milhões de Ethers sendo acordados, beleza? Então a gente sempre vê essas movimentações dentro do fundo do mercado.
Bom, Gui, você começou o vídeo meio que falando que poderia ser algo negativo e agora a gente já está caminhando aí para uma análise onde parece ser até informações positivas disso daí que você está falando. Sim, é isso mesmo. O que eu sempre falo para vocês aqui dentro do canal é nunca opere notícias. E eu tenho certeza que na data de hoje, entre hoje e amanhã, a gente vai ter um monte de mídia falando sobre esses Ethers que foram acordados, Ethers que foram vendidos aí com mais de 2 anos, que estavam adormecidos, e foi 4,7 milhões de Ethers vendidos. E a minha função aqui é exatamente provar para vocês que operar a notícia é a pior coisa que você pode fazer. Cara, você pode usar qualquer outro tipo de estratégia, qualquer outro tipo de setup, mas operar a notícia vai ser a pior coisa que você vai fazer. Porque é exatamente isso que você está entendendo. A gente está caminhando para uma análise positiva em cima do Ether. Saca só, quando a gente olha para o que aconteceu nesses últimos dias, a gente teve um acumulado ali de realização de prejuízo de mais ou menos 5 bilhões de dólares, exatamente por conta das movimentações desses Ethers. Olha que louco, a gente sabe a quantidade de Ethers que foram vendidos, né, 4,7 milhões, e a gente sabe que tivemos uma realização de prejuízo de 5 bilhões de dólares. Cara, é só a gente fazer uma regra de 3. Se 4,7 milhões de Ethers foram vendidos a 1.600, a gente tem esses Ethers valendo exatamente 7,5 bilhões de dólares. Se a gente somar isso com 5 que foi acumulado em prejuízo, cara, é só a gente fazer uma regra de 3 aqui, ó, para a gente saber exatamente quanto que foi pago nesses Ethers, nesses 4,7 milhões de Ethers. E esses Ethers, eles foram comprados a um preço médio de 2.600. Olha que louco, eu sempre comento com vocês que quando aparecer uma informação na sua frente, cara, começa a cavar essa informação. E você vai chegar em coisas completamente diferentes daquilo que você viu no começo. Esse conteúdo que eu tô gravando aqui para vocês é porque hoje de manhã eu acordei e o Rodolfo estava me mandando mensagem sobre Ethers que foram reacordados, né? Ethers que acordaram, que estavam no jogo. E aí eu comecei a avaliar tudo isso, comecei a analisar. Enfim, no final acabei cavando muito dentro dessas informações até construir um roteiro aqui pro vídeo. Então agradeçam aí o Rodolfo exatamente por conta disso. Saca só então, a gente tem esses Ethers sendo comprados a 2.600. Olha só que louco, cara. Se a gente vier no Price Action e traçar uma linha aqui a 2.600 para a gente entender aonde esses caras compraram, a gente está falando que a pessoa que vendeu esses Ethers é uma pessoa que comprou topo, cara. Porque olha isso daqui, essa zona dos 2.600 é a zona de formação de topo do mercado. Se a gente vier no NUPL e verificar que região que era essa de 2.600, olha só, era a região azul aqui em cima, ou seja, a região eufórica. Uma vez eu já comentei com vocês aqui dentro do canal que o que diferencia se você é um smart money ou se você é um dump money, se você é um dinheiro inteligente ou se você é um dinheiro burro, por exemplo, não é o tamanho da sua banca, não é quanto de dinheiro você tem no mercado, mas sim a sua mentalidade e as suas ações. Tem pessoas que têm R$1.000 e, cara, essa pessoa sabe simplesmente operar o mercado perfeitamente, ela consegue identificar topo, ela consegue identificar fundo, e tem pessoas com bilhões de dólares que estão simplesmente brincando no mercado, porque às vezes um cara desse que está operando ali com 12 bilhões de dólares, cara, ele tem muitos bilhões e ele está simplesmente brincando no mercado, ele pode não saber o que ele está fazendo. E quando a gente olha para a movimentação desses Ethers, a gente vê claramente que esse cara é um comprador de topo e um vendedor de fundo, cara. O cara comprou a região de euforia do mercado e vendeu a região de capitulação. Para mim, esse cara é um cara comprador de topo do mercado. A gente pode vir aqui, ó, exatamente para ver qual que é a idade dessas moedas que foram movimentadas, né? A gente vai ver que essas moedas ali, ó, elas têm entre 1 ano e 3 anos, né? Se a gente olhar aqui, ó, de 2 a 3 anos, a gente vai ver que essas moedas aqui, essa linha tá caindo, então significa que moedas entre 2 e 3 anos foram vendidas. Se a gente olhar aqui em 1 ano também, a gente tem uma pequena queda aqui.
Se a gente for considerar no price action que comprou entre 2 e 3 anos, a gente está falando que comprou nessa ponta aqui. Se a gente está falando que comprou ali entre 1 ano e 2 anos, mais ou menos, comprou dentro dessa outra ponta aqui. Ou seja, claramente esses Ethers que estão sendo movimentados nesse período aqui são Ethers comprados no topo. E isso daqui claramente é um movimento de capitulação. Capitulação significa desistência do inimigo. É um termo de guerra que a gente usa dentro do mercado financeiro. Isso quer dizer que você desistiu, você jogou a toalha e você não quer mais segurar aquele ativo. E foi exatamente isso que aconteceu com esse player, com esse grupo de entidades. Não dá para saber exatamente quem foi que fez essa movimentação, mas a gente vê claramente que é um mão de alface. Um cara que comprou no topo, não teve até estômago para segurar todo esse período, só que ele não teve paciência e ele acaba realizando prejuízo. Aqui pode entrar um fator onde esse player, esse grupo de entidades, se desfez dos seus Ethers para comprar Bitcoin. Isso pode acontecer. Só que lembre-se que a partir do momento que ele faz essa venda, esse cara aqui, pelo tamanho dele, ele já vai estar sujeito a declarações, sujeito a imposto. Não sei qual que é a região desse cara. Então, você fazer uma movimentação dessa, você está assumindo exatamente uma grande realização de prejuízo, beleza? Então, para mim, claramente, essa movimentação aqui foi uma movimentação de uma pessoa que compra topo e uma pessoa que vende fundo. Isso é muito bom, tá? Para a gente ver do ativo nesse momento, porque esses sinais aqui, novamente, se a gente está vivenciando isso daqui em uma fase de capitulação, significa que a gente está formando fundo no ativo, tá? Eu não acredito que nos próximos dias a gente vai sair subindo aí no Ether, que a gente vai voltar para patamares mais altos. Não acredito, eu tô com uma expectativa bem baixa para o mercado agora, aonde a gente vai ficar travados, cara, em lateralização ainda durante um longo período. Não vejo o Bitcoin passando os 30 mil dólares. Quero estar completamente errado nessa minha tese nesse momento. Mas quando a gente olha isso daqui são excelentes sinais que me deixam confiante para continuar acumulando os meus ativos e simplesmente pensando no ciclo do mercado. Cara, a gente está vivenciando exatamente um período que é chamado de descrença, aonde as pessoas não acreditam mais, aonde as pessoas desanimam, aonde o mercado é apático, onde a gente não tem movimentações, onde a gente não tem nada interessante acontecendo. Esse é o momento onde a gente tem grandes desistências e essa desistência ela é por falta de paciência. O mercado ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo tem skills, nem todo mundo tem dedicação para entender ciclo de mercado. Somente os fortes é que vão realmente conseguir lucrar dentro do mercado. Isso não só para cripto, tá? Para o mercado financeiro também. A maioria não consegue multiplicar o seu dinheiro em bolsa dentro das criptos. A minoria consegue. E a gente consegue ver claramente que as pessoas que conseguem multiplicar os seus dinheiros são as pessoas mais pacientes. As pessoas que focam em estratégias de longo prazo, em ciclo de mercado, pessoas que são mais estrategistas e menos emocionais no jogo. Beleza? Bom, isso daí é o que eu queria comentar com vocês sobre Ether. Se a gente olhar aqui para o book do Bitcoin, a gente vai ver que estamos em uma região aí meio que de topo, né? A gente já veio tô olhando para gráfico de 1 hora aqui, olhando para curto prazo, 2 vezes aqui dentro dessa região e tá entrando ordens de venda no book. Essa linha amarela são ordens de venda de Bitcoin dentro da Binance, tá? Tem 140, 138 Bitcoins ali sendo vendidos. Isso daqui pode construir exatamente uma operação de short no curto prazo, tá? Dependendo de como esse candle fechar aqui. A gente já teve um sinal, obviamente a gente vai ter que analisar outros fatores aqui, a gente vai ter que analisar também RSI, a gente vai ter que analisar outros indicadores para a gente saber se estamos realmente em uma região de formação de topo ou não.
beleza? Mas o que eu quero dizer com isso é tomar muito cuidado nesse curto prazo aí, porque a gente tá vendo o preço subindo aí, cara, tá tendo movimentos interessantes, tá? Movimentos bonitos, mas toma bastante cuidado aqui, porque saca só, a gente já tá construindo divergência dentro do RSI. Se a gente olhar, topo mais alto do que o topo anterior, enquanto a RSI está formando um topo mais baixo do que o topo anterior. Candles de reversão dentro dessa região, ainda mais com ordens de venda dentro do book, são caracterizados exatamente regiões de topo. E não estou falando de que abrir operações de short para voltar para essa região aqui. Não, estou falando em abrir operações de short exatamente com alvos de day trade, com alvos de swing trade, alvos que vão em 0,618 de Fibonacci ou até em 1 de Fibonacci. Estou falando um recuo do mercado até os 25 mil dólares. Caso a gente tenha candles de reversão aqui em cima, tá? Da data que eu estou gravando esse vídeo para você aqui, ainda não tem o candle de reversão aqui em cima. O mercado pode romper essa região e construir esse candle em outra região mais aqui em cima, tá? Então, por isso, a gente sempre aguarda o fechamento do candle para que a gente tome uma decisão. Lembrando, cara, a gente tem vários profissionais dentro do mercado: scalper, day trader, swing trader, position trader e investidor. Se você olhar para a ponta de investimento, cara, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é simplesmente acumular os seus ativos. Se a gente olhar para a ponta de day trader, nesse momento a gente está próximo de uma região de topo. A melhor estratégia que a gente pode tomar nesse momento é abrir uma operação de short. Então depende de qual profissional, como você está sentando na frente do computador e como que você está olhando para o mercado, cara. Qual chapéu você está vestindo? Dependendo desse chapéu, é um tipo de operação diferente. Você pode ser todos, você pode ser os 5. Só saiba separar suas carteiras, separar a sua estratégia e separar a sua expectativa. Porque se você estiver abrindo uma operação no curto prazo, ali de short, formação de topo, num gráfico de 1 hora, você não está esperando uma queda de 10%, né? Você está esperando uma queda ali de 1%, de 2% no máximo. Só aonde você pode abrir uma operação em 10x, alguma coisa do tipo assim. Então, você tem que saber separar. Se você quiser o meu auxílio, abaixo desse vídeo na descrição tem a minha carteira. Essa carteira, você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque tudo que eu faço dentro da carteira, toda segunda-feira eu faço gerenciamento, rebalanceamento, novos aportes dentro da carteira. Cara, simplesmente você dá um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma carteira que eu estou montando para a próxima bull run, para a próxima euforia. O nome da carteira é Rumo ao Milhão, porque o objetivo do capital que eu vou colocar lá dentro é exatamente chegar em R$1 milhão com os aportes que eu estou fazendo dentro dessa carteira. Novamente, você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V e seguir a estratégia enquanto ainda dá tempo, porque vai chegar um determinado momento que eu vou parar de aportar dentro dessa carteira e só vou assistir o mercado subir. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, chega aí, te convido a fazer parte do canal. Te garanto que aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!